do Diniz, direção, entendem que o Mateuzinho hoje não tem um substituto. Ah, mas contratou o Pedro Milans. Aí vem o bastidor. E fala, fiel. O pessoal aí trouxe aí as informações do Zenit pela compra do Mateuzinho. E também falar um pouco do Majestoso de ontem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ficar por dentro de tudo que acontece no Corinthians, deixe seu like, se inscreva no canal. Bora pro vídeo. Ou alguém procurando o jogador do Corinthians, Bruno? Eu quero tentar ser o mais justo possível aqui, talvez o Hernan consiga me ajudar, porque a história do Mateuzinho em relação ao Zenit, alguém publicou isso antes do jogo e ontem o Mateuzinho falou sobre. Então eu não tenho a certeza agora, ou anteontem o Mateuzinho falou sobre. Então eu para tentar ser o mais justo, eu peço depois uma ajuda para poder dar o crédito inicial. Meu timão. O meu timão que... Pronto, então começo aqui dizendo que o meu timão então deu essa informação sobre o Zenit ter interesse na contratação do Mateuzinho. Não só pude confirmar a informação, como conseguir mais detalhes. Não há ainda uma proposta em cima da mesa. O que existe aqui é um sentimento do Zenit em relação àquilo que topa pagar agora. Mas evidentemente que depois eu já fui tentar olhar o outro lado e se de fato essa proposta chegar, que eu recebi o valor, 7 milhões de euros, é aquilo que o Zenit se coloca à disposição para pagar pelo Mateuzinho, pelo menos a parte que o Corinthians tem do Mateuzinho. Não custa lembrar que o Mateuzinho é 60% do Corinthians, 40% do Flamengo. O Corinthians, quando contrata o Mateuzinho do Flamengo, não compra a totalidade dos direitos econômicos. O Flamengo ficou com uma parte, então obrigaria automaticamente o Zenit a negociar com o Corinthians e depois negociar com o Flamengo. E aí o preço aumenta evidentemente. Só pela parte do Corinthians, o Zenit pensa em se colocar à disposição do pagamento de 7 milhões de euros. Mas eu já ouvi do outro lado é que se essa proposta chegar, o Corinthians não abre conversas, ou pelo menos diz que é pouco. 7 milhões de euros hoje não são suficientes para comprar os 60% dos direitos econômicos que pertencem ao Corinthians. Então há esse interesse, ele é forte, é concreto. O Zenit trabalha para fechar a temporada, aliás jogou no fim de semana e venceu. Hoje o Zenit é líder, eu não vou dizer provisório, né? Porque o jogo do seu grande rival depois, que é o Krasnodar, evidentemente brigando pelo título, pode mudar tudo novamente. Mas hoje é líder da competição com um jogo a mais. E não custa lembrar que o Zenit campeão russo existe um olhar para o mercado, o Zenit não campeão russo tem outro olhar para o mercado. Então, resumindo aqui, o Zenit pretende colocar em cima da mesma proposta de 7 milhões de euros pelos 60% do Mateuzinho. O Corinthians, ciente que esse valor pode chegar, não vai aceitar, mas sim é um interesse e uma eventual conversa em andamento. E tem um bastidor interessante dessa história do Mateuzinho, do porquê o Corinthians não quer vender, e ainda mais nesses moldes que não agradam o Corinthians, porque o Corinthians hoje, a comissão técnica do Diniz, direção, entendem que o Mateuzinho hoje não tem um substituto. Ah, mas contratou o Pedro Milans. Aí vem o bastidor. O Pedro Milans foi avisado pela direção e pela comissão técnica que ele precisa melhorar na questão ofensiva. O Diniz, o Léo, todo mundo entende lá que o Pedro Milans é um bom jogador, se destacou lá no Peñarol, mas defensivamente ele é ok, só que ele, pro jogo do Diniz, pro estilo de jogo do Diniz, não está encaixando. Então, se ele não se adaptar e não melhorar a ofensividade, ele vai ter pouca oportunidade. Então hoje o Mateuzinho é o titular absoluto e o Mateuzinho é o jogador que encaixa no estilo do Diniz. Então o Corinthians não tem interesse em se desfazer do Mateuzinho, ainda mais nesses moldes que não agradam. Mas mesmo com essa necessidade de vender jogador no meio do ano, 7 não é suficiente para convencer o Corinthians. Então, você tem ali o André, isso. Você tem o Bidon. O Bidon é só se for um valor que hoje ele já está se valorizando cada vez mais. O André é uma negociação que pode ser retomada e deve ser retomada agora na janela, até porque o jogador tem tido uma queda de rendimento. Então o Corinthians vai olhar para outras posições. A não ser que o Zenit mude de ideia e mande uma paulada pelo Mateuzinho, e aí o Corinthians vai ao mercado, enfim, aí vai atrás de um jogador com a característica que o Diniz pedir. Mas hoje
na análise é que o Corinthians não tem um substituto para o Mateuzinho imediato. Tanto que é isso que a gente estava falando, e vamos conversar com o Ranieri, não é? Que tem... O Ranieri exato, o Ranieri tá jogando de lateral direito. Não é isso, Bruno? Que é quem tem jogado, né? Exato. Ele tem 25 anos, ainda. Sim, é uma idade, né? É uma idade onde ele tem que... Não sei, né, se ele tem essa intenção, mas... É a idade para ele aproveitar talvez uma última grande transferência saindo daqui para fora, né? Última? 25? Não, daqui para 25 fora. anos... O europeu não vai contratar com 27, 28, 29. Não, pode contratar, mas não é um mercado... É mais difícil. É isso, um mercado alternativo, é isso aí. Sim, 25 anos talvez já seja passa, o teto da idade que o Zenit pensa, né? E não custa lembrar, já falamos isso outras vezes, até para quem acompanha muito o mercado de transferências, o Zenit, por ser, enfim, o clube ser detentor e vice-versa de uma empresa que está proibida pela UEFA, pela União Europeia, no caso União Europeia, não UEFA, de fazer negócios por conta da guerra Ucrânia e Rússia, o Zenit olha sempre para o futebol sul-americano. O Zenit não pode, por proibições da UEFA e da FIFA, negociar na Europa. Então olha sempre para o mercado do Brasil, mercado sul-americano, Argentina, Colômbia, etc. Não à toa, são muitos sul-americanos no elenco do Zenit. 25 anos é o teto máximo, que a ideia do Zenit é contratar jovens, nos casos... Gente, vai ter que aguentar o Ronaldo lado a lado, hein? Bom dia, se é possível. Pra quem? Pois é. Tudo bem, Rê? Beijo pra Pro você. Roger, que ainda tá no emprego. Não, e tem gente aqui que defende. Tudo bem, né, cara? É assim, eu não gosto de falar isso, né? Mas eu avisei. O doutor avisou, você avisou, todo mundo, você avisou. O mundo avisou, mas tem gente no São Paulo. E eu tenho uma informação aqui que depois eu vou soltar sobre o que mantém o Roger hoje no cargo. E uma informação legal aí pra falar sobre isso. Quer derrubar também. Segura que eu tô querendo saber também, tô curiosa. E aí? Vai falar alguma coisa pro Sgarbi, pro Marco Aurélio Cunha, pro Cicinho? Eu vou falar pra você, fica pra cá, porque o cheiro tá demais, ele vai ter que trocar. Troca. Esqueceu até da fralda cheia? Esqueceu da fralda, esqueceu do cheiro. Posso te agradecer? Por quê? Saiu barato? Não, por tirar o pé, cara, porque era pra ter sido um 6 ontem. o Curupira. Não, obrigado, tô falando sério, obrigado, tá? Assim, agradece os caras lá, porque era pra ter sido uma goleada histórica e quem vê 3-2 acha que foi um grande jogo. Nossa, obrigado, sério, tá? Obrigado. Não, mas foram 5 gols do Corinthians, né? Quase Não sei se você tá sabendo. 5-0 então pra vocês, tá? 5-0 pra nós. Ulisses, que depressão do lado de lá, só uma parte, a outra tá na euforia. O pessoal tá alegre aí. Tirou o pé do Z4, né, o Corinthians, mas assim, um massacre, né? Um massacre muito superior o jogo todo. Impressionante. São Paulo não conseguiu jogar. E o Corinthians fez 5 gols. Já fui lá e tomei taca. Marco Aurélio Cunha, algo a declarar nesse início de debate? Boa tarde. Boa tarde, se possível, Renata. É verdade, o Corinthians jogou muito bem, passou por cima do São Paulo. O São Paulo teve um gol de saidinha do Dia das Mães, que ganhou de presente, e depois um gol contra. Então, lutou e tal, mas estaticamente muito errado, muito errado. Isso aí depois a gente conversa. Tudo pode mudar amanhã, daqui a uma semana. Claro. Mas como é bom ver as pessoas de cima pra baixo, né? Porque é o que ele disse. Pelo menos eu não estou no Z4 e ninguém se importa. Claro que ninguém se importa com o Inter, porque o que vale é estar no Z4. E quem lá está? Era o que você estava fazendo. Você estava com a mesma pontuação que eu, em cima na tabela pelos critérios, e agora chora no Z4. Deixa eu te perguntar, se a Sul-Americana é um apêndice, o Z4 é o quê? É a zona. É uma apêndice. Não, mas a zona tem coisa boa. Então, mas nesse caso, mas tem coisa ruim também. Pior de pior, não faz ideia. Quem diria que Edu Dracena seria mais feliz com o Cruzeiro e com o Santos do que com o Palmeiras, mas e a arbitragem, hein, Edu? Tá chorando. Isso, Traci, você e o Clay, pelo amor, rasgaram. Sem meu pênalti, rasgaram. Mas já foi, não tem o que fazer. Agora eu espero que vocês melhorem. Porque a arbitragem do Brasileirão tá complicada, Renata, pelo amor de Deus. Eu vou te contar uma coisa, Cicinho. Pelo menos a gente fala, brinca, zoa, porque assim, né? Um dia é meu, outro é do Chico, tá tudo certo. Só que tem um detalhe: você está no G4. Né? Você ligou, você ligou para o seu Pode piorar, tá muito pior. Olha o Chico.
Mas assim, nós estamos respirando por aparelho ali no G4. Eu já morri, então. Não, ali no G4, porque é uma ilusão que o São Paulo tá vivendo. Esquece. Mas pra quem já teve no G1, então o São Paulo tá aqui. Venderam a ilusão pro São Paulo, Cecinho. Vocês ficaram líder 2 rodadas. Mas como era bom estar iludido, agora vivendo a realidade é essa, o G4. Você sabe que se já tivessem acontecido os jogos atrasados e o Bahia tivesse vencido a Chapecoense em casa, ele seria do G4 e não São Paulo. Eu falei que era um elefante em cima da árvore. Quando caísse, ia ser difícil. Falando em Cruzeiro, que ganhou muito bem lá na Fonte Nova, temos aqui Everton Guimarães, que do outro lado também não foi nem lá nem cá, empatou com o Botafogo. Eu tenho certeza que você chorou na despedida do Hulk, que você estava emocionado. Boa tarde, Everton. Buenas, muchacha, belíssima indumentária, terracota. Eu sei das coisas. Eu sei das Você coisas. tá moderno, hein? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui. Eu sei das coisas, né? Dessa paleta de cores é minha especialidade. Então é o seguinte, deixa eu dizer uma coisa. Não chorei pela despedida do Hulk. Na verdade, eu tava preocupado era com o jogo. Com o Hulk, não. Ele que siga a vida dele pra lá, fez bonito aqui, história bacana e tal. Tchau pra ele. Vai lá jogar Libertadores com o Fluminense. Agora, o Cruzeiro teve um lance lá no jogo, só rapidamente, que erraram, o Bandeira errou por 1,5 metro. Se não tem VAR, o Cruzeiro seria prejudicado. 1,5 metro que o Bandeira errou. Mas nós estamos a pé de arbitragem no Brasil, viu, Renata? Que coisa, a arbitragem esse final de semana não estava no seu melhor momento, definitivamente. Agora, quem está se arrumando, se cuidando, se preparando para a entrada triunfal aqui no Jogo Aberto, hoje, lá no CT do São Paulo, é João Paulo Capelanes, que também merecia uma marcha fúnebre, porque o Vasco ganhou do Furacão por 1-0 e aí ele fica como se nada tivesse acontecido, nem para ajudar os outros, hein? Que coisa! Boa tarde, Capela! Boa tarde, Rei, mas eu não tô triste, não. Eu só contabilizo derrota do Atlético quando o Viveiros joga. Porque quando o Viveiros não joga, a gente vira Viveiros dependência. Então eu tô tranquilinho, até porque eu tô na parte de cima da tabela. Eu tô olhando muita gente por baixo, viu? Inclusive o Grêmio, hein? Vai cair, hein? Vai cair! Olha, já mudou de ideia! Bom,